Jenard Bisson, Dimensões. Assim como as células e órgãos formam o corpo humano, as galáxias formam o corpo físico do universo. Os astrônomos conhecem milhões delas. É claro que deve haver um número ilimitado de galáxias no universo infinito. O universo é uma dança de frequências infinitas e eternas, um domínio de frequências. A magnitude da escala eletromagnética de frequências é tal que só é limitada pelos aparelhos de medição e por nossa imaginação. A energia está sempre em movimento. A ausência de movimento significa morte. Mas não há morte no universo existente. O universo é um ser vivo cósmico que respira. Você é parte de um organismo vivo, exatamente do mesmo jeito que uma simples célula do seu corpo é parte de você. Você é uma célula viva do corpo do universo, que por sua vez é uma célula viva de algo ou alguém. Um universo tremendamente diversificado e inimaginavelmente complexo está funcionando perfeitamente. Deve haver uma estrutura, algum princípio organizacional, uma inteligência interna. Se mantivermos em mente a estrutura holográfica da realidade quântica, o universo deve refletir o sistema de chakras do campo energético humano, que é parte do campo universal. Deve haver leis fundamentais pelas quais o universo funciona. Jogaremos o jogo de acordo com as regras para ganhá-lo. De modo semelhante ao sistema individual de chakras, o corpo do universo é composto de 7 grandes faixas de frequências, chamadas dimensões. Em cada dimensão há 7 menores, chamadas de densidades por algumas tradições. Em cada dimensão densidade menor, há 7 dimensões densidades ainda menores. Como camadas de uma cebola, as dimensões formam a estrutura interna do universo. Uma fatia dentro da outra, cada vez mais finas, 7 dentro de 7 infinitamente finas e espessas. As dimensões não são separadas por espaço ou distância, localizam-se uma dentro da outra, definidas apenas pela frequência de vibrações. A estrutura do universo é multidimensional e holográfica. No universo ilimitado, desobstruído e holográfico, deve haver um número ilimitado de dimensões-densidades. A 7ª dimensão contém todas as outras, assim como a cor branca contém em si todas as cores do arco-íris, da frequência mais alta do violeta até a mais baixa do vermelho. Assim como uma tela em branco, a 7ª dimensão contém um número ilimitado de criações, expressões prováveis e potenciais e um espectro infinito de frequências. É tudo o que há, houve e sempre haverá, uma potencialidade infinita, grávida de todas as possibilidades. O espírito, a fonte, o alicerce primeiro, ou qualquer outra definição de Deus onipresente, onisciente e onipotente. É o trono do Criador primordial, um estado de ser, um estado de consciência cósmica ou superconsciência.
Deus é o Criador pensador primeiro. O pensador cria o pensamento ao pensar. A sétima dimensão é o local de nascimento da ideia pensamento de Deus sobre si mesmo, na expressão física. É o trono da superconsciência, nossa espiritualidade representada no corpo energético individualizado pelo sétimo chakra, localizado no topo da cabeça. A sexta dimensão é a esfera das sobre-almas, os cachos de almas compostos de milhares delas, reunidas como gotinhas de água em uma nuvem. É o início do processo da individualização de Deus. A frequência de vibração está se desacelerando. O primeiro passo na preparação para a expressão física. A sexta dimensão é um estado de inconsciência coletiva. É representada no sistema individualizado pelo sexto chakra, o terceiro olho do corpo energético, a glândula pituitária do corpo físico. Não é de se admirar que esse seja o trono de nossas habilidades psíquicas. Aqui, a memória de nossa origem divina, onisciente e onipotente ainda está fresca. Nessa dimensão, a ideia de Deus sobre si mesmo é expressa em forma de pensamento. O pensamento forma de uma alma, que indica o início do primeiro ciclo da criação, o processo de se tornar alma. O pensador, que é um estado de ser, a sétima dimensão, e o processo de pensar, que é o estado de se tornar, da sexta dimensão, são dois aspectos inseparáveis da consciência, como os raios do sol que brilha. São representados no campo energético individualizado pelos sétimo e sexto chakras e pelas glândulas pineal e pituitária do corpo físico. Assim como o sol está em contínuo processo de brilhar, o pensador Deus não pode parar de pensar, a não ser que seja um pensador morto. E aí ele não seria um pensador, apenas estaria morto. A vida é um processo contínuo de se tornar. A quinta dimensão é o lar da individualidade, o lar de nosso eu verdadeiro, nossa alma, a sede de nossa inconsciência. É o lugar-espaço chamado de céu na tradição religiosa, o lugar onde almas individualizadas vivem em perfeita harmonia entre si e com o universo. É de onde viemos e para onde retornaremos depois da graduação na escola aqui da Terra. A quinta dimensão é o fim do primeiro ciclo da criação, que consiste na criação de uma forma pensamento não física e uma alma. O pensador, Deus, pensando, tornando-se um pensamento, alma. É o aspecto 3 em 1 da primeira fase da criação. É também o começo do novo ciclo de criação, o segundo, a criação da forma pensamento do veículo físico, o corpo, por meio do qual a alma individualizada, o aspecto de Deus, pode expressar-se na dimensão física. Por este motivo, na quinta dimensão, a alma individual deve estar autorrealizada ou iluminada, de acordo com muitas tradições metafísicas. Isso significa que ela deve ter total conhecimento de sua origem como criadora, para ser capaz de iniciar um novo ciclo de criação. É nesse novo ciclo que a alma individual,
a fase Eu Sou de Deus em perfeita unidade e cooperação, entra no processo de cocriação da humanidade. Aqui, na quinta dimensão, inicia-se a criação de uma forma pensamento não física, o protótipo do corpo humano, completo e expresso em forma de estrutura não física e mental. É onde e quando nasce a ilusão da separação entre o Criador e a criação. O primeiro passo na criação da realidade física foram as formas pensamentos de cada átomo de qualquer elemento químico necessário à formação dos reinos mineral, vegetal e animal na Terra. O processo de evolução da consciência das formas simples para as complexas foi embutido em cada átomo como sua inteligência natural. Isso levou à formação de grupos de átomos, moléculas e gradualmente à criação das formas pensamentos dos minerais, dos vegetais e dos animais. Finalmente, foi completada a criação do pensamento-forma do corpo humano orgânico, como veículo para a expressão da ideia de Deus sobre si mesmo, o resultado natural da evolução da consciência. O quinto chakra, que é o centro da comunicação, corresponde à quinta dimensão universal. É onde a ideia de Deus sobre si mesmo foi experimentada pelas almas individualizadas em um estado de supercondutividade, o estado de comunicação perfeita. Resumindo, na sétima dimensão nasceu uma ideia. Na sexta dimensão, ela foi expressa como forma pensamento de uma alma. E na quinta dimensão, a ideia foi experimentada como alma. De novo, temos aqui o princípio universal do 3 em 1. Um pensamento, uma palavra e uma ação. A quarta dimensão é um lugar-espaço onde o Criador pode experimentar sua criação por meio de interação emocional, de participação emocional no processo de criação. A localização física da quarta dimensão em nosso sistema energético é nas vizinhanças do quarto chakra, o do coração, que é o nosso centro emocional e também o centro exato de nosso sistema energético total. Como se fosse uma ponte entre a parte não física do sistema e o corpo físico, o quarto conecta os 3 chakras de cima com os 3 de baixo. É onde, no homem, o que está embaixo encontra o que está em cima. A unidade mental-emocional da quinta e da quarta expressões dimensionais tornou-se o corpo energético da alma ou do campo da mente. Nesse campo estão contidas todas as informações de cada experiência mental-emocional que tivemos nessa vida e em milhares de vidas anteriores. A quarta dimensão contém em si o fim do ciclo da criação e o começo do ciclo da evolução. É o ponto de encontro entre 2 fases, o alto, a criação, e o baixo, evolução. A quarta dimensão universal corresponde ao corpo emocional de nosso campo energético, que é o trono da subconsciência. É um estado chamado de consciência pura, o estado de não pensar, no qual o pensador perde a consciência de si mesmo.
Este parece ser o momento para oferecer-lhe outra simbologia, um dos prováveis cenários da criação. No início do novo dia cósmico, novo ciclo, a luz da inspiração percorre o corpo de Deus, o Criador, uma vez que ele concebeu uma ideia, um pensamento de si mesmo na expressão física. Depois, ele escolheu expressar sua ideia de si mesmo, criando uma versão individualizada de si próprio, alma. Um pensamento expresso em forma de palavra. É claro que você sabe que Deus onipresente não tem gênero. Deus é Ele, ela, tudo o que há. Deus onipresente deve estar presente em todos os aspectos da criação. Ou Ele, ela, tudo o que há, não seria onipresente. Portanto, Ele cria tornando-se as coisas que cria. Depois, a alma forneceu ao Criador Deus uma oportunidade para experimentar sua ideia de si mesmo na expressão física. Para tanto, criou o corpo físico do ser humano, que é o templo de Deus, não construído com as mãos, uma ação. De novo, temos o princípio da Trindade aqui. Um pensamento, uma palavra e uma ação, isto é, uma ideia expressa e experimentada. Desde então, a alma serve como uma interface, um intermediário entre Deus, o Criador, e o humano, a criatura. Agora você tem, em poucas palavras, a simbologia do conceito de criação. A terceira dimensão inclui tudo o que é físico ou químico, toda matéria visível e invisível a olho nu. Nosso corpo físico é consciência cristalizada, o resultado de frequências de vibração adensadas. É a parte visível e tangível do sistema energético, formado dentro da nuvem de energia. O corpo da alma, o corpo da mente. Todas as expressões da terceira dimensão, todos os objetos físicos têm forma, são caracterizados por 3 fatores mensuráveis: comprimento, largura e altura. Nos objetos redondos, como nosso planeta, a primeira dimensão é o centro ferroso da Terra, seu centro gravitacional. A segunda é o âmbito dos elementos entre o centro e a superfície do planeta. A terceira dimensão é tudo o que é material, acima da superfície da Terra, incluindo a atmosfera. Dessa maneira, um pensamento forma do Jardim do Éden, o céu na terra, foi criado como um lugar onde Deus pudesse expressar e experimentar a si mesmo na dimensão física, e onde todas as formas pensamento pudessem começar a se cristalizar, materializar na expressão física, ao desacelerarem sua frequência de vibrações. Milhões de anos se passaram no planeta Terra da terceira dimensão para nossos aspectos dimensionais mais altos. Foi tão rápido quanto um piscar de olhos, porque lá não há as limitações de nossos conceitos de tempo. O segundo ciclo da criação resultou finalmente na criação dos corpos veículos físicos, que serviram direitinho para nossas almas usarem. Fomos criados por nossos aspectos divinos, almas, à imagem e semelhança de Deus, como hologramas biológicos e orgânicos computadorizados.
Somos deuses bebês miniaturizados, aprendendo a nos expressar como criadores, cometendo um monte de erros, gastando milhares de vidas, tentando crescer e fracassando, tentando de novo evoluir para deuses adultos, criadores. Estamos avançando no processo de recordar quem realmente somos. Bem no fundo do coração, intuitivamente, sabemos-nos criadores. Cada unidade de consciência tem todo o conhecimento do todo, tudo o que há. O corpo humano da terceira dimensão é a criação física última, o rei do mundo material, o ponto de encontro entre os elementais do primeiro e segundo reinos dimensionais, átomos, moléculas, células do reino mineral, vegetal e animal, e o divino, Deus. É o trono da consciência ego. No sistema energético individual, a terceira dimensão é representada pelo terceiro chakra, o centro de força, poder e controle. Nossa sobrevivência física depende do funcionamento desse centro. A segunda dimensão é a antepenúltima na hierarquia das dimensões. Se você puder imaginar uma sombra infinitamente plana, estará olhando para a expressão da segunda dimensão, que tem apenas dois fatores mensuráveis: comprimento e largura. A primeira dimensão é uma fina linha infinita. Tem só uma característica: o comprimento. O que poderia ser menos que uma linha? Um ponto, é claro, um ponto infinitamente pequeno, que deve ser o começo antes do começo ou o fim depois do fim, se você puder imaginar isso. Você consegue? Se existisse fisicamente nosso infinitamente pequeno ponto imaginário, deveria ter frequência infinitamente pequena ou zero, o que é impossível, de acordo com a definição de energia e a escala eletromagnética de frequências. Assim, a frequência do ponto zero deve ser um conceito, um construto da imaginação, um espaço entre a inspiração e a expiração, um ponto do início e do fim do ciclo da vida. Tudo está vivo, tudo é vida. Com nossa mente limitada, é impossível definir aquilo que é infinito, mas, com a ajuda da imaginação, podemos criar um conceito. Já o fizemos a respeito de Deus infinito e eterno. Está surpreso com a ideia de que Deus seja um conceito? Se Ele é tudo, deve ser um conceito também. Agora vem a questão fundamental: quem criou quem? Espero que você saiba a resposta. Somos ambos criadores e criação. Criamo-nos um ao outro no processo de criação chamado vida. Foi isso que mestre Eckhart, místico alemão do século XIV, quis dizer ao falar: Deus precisa de mim como eu dele. Estamos todos juntos nesse processo chamado vida. Gratidão por ter nos acompanhado até aqui. Lembrem-se sempre, nós somos incríveis. Namastê.